Salve, que salve, que salve! Aquele bom dia, aquele boa tarde, aquela boa noite e também aquela boa madrugada. Aqui quem tá falando é Augusta e tá começando mais um Dose de Melanina. Então, para vocês que estão aí escutando pela primeira vez, sejam mais que bem-vindos e também para vocês que já escutam há muito tempo a mesma questão, na mesma energia, beleza? Hoje só tô eu por aqui, mas vamos seguir aí também da melhor forma para mais um episódio daquele jeitão, da melhor forma. Mas, logicamente, a gente não podia de sempre lembrar para vocês aí que estão do outro lado as nossas famosas redes sociais. Sim, o Dose está presente aí tanto no Instagram, tanto no Twitter. Então, lembrando o arroba dose underline D underline melanina. Lembrando que o D é mudo. E aí vai lá, confere também as paradinhas, interage. A gente também tá no YouTube, então se vocês digitarem lá procurarem também Dose de Melanina, vocês vão achar a gente por lá. Faz aquele comentário sincero. Então apoia também a questão do conteúdo se gostou. Divulga aí pros amigos, pros contatos que você falar, nossa, eu acho que essa pessoa vai gostar desse conteúdo para também fazer o nosso algoritmo girar e o conteúdo chegar para cada vez mais pessoas, beleza? Então, vamos nessa. Hoje a gente vai falar aqui também um pouco mais sobre um filme que foi lançado ali no ano de 2022, chamado Marte um filme nacional aí, né? Então, o filme tem duração mais ou menos ali de 2 horas, beleza? E aí eu vou colocar um pouquinho aí para vocês um pouco do resumo ou a sinopse do filme aí para a gente entender um pouco melhor para quem ainda não viu, para quem não assistiu, mas também para quem já teve esse primeiro contato. Então, o que que acontece? A família Martins vive tranquilamente nas margens de uma cidade brasileira, especificamente Contagem, né? Então, no cenário ali de Minas Gerais. E após uma decepcionante posse de um presidente, que eu nem preciso falar o nome para não atrair energias aí, mas que a gente já sabe quem é, e aí, né, tem todo esse cenário que começa a fervilhar. E sendo uma família preta de classe média baixa, né, então, para a gente tentar entender também, eles sentem essa tensão dessa nova realidade. A Tércia é a mãe e ela reinterpreta seu novo mundo depois de um encontro inesperado e deixa ela se perguntando se ela tá, de certa forma, amaldiçoada por algum motivo. O seu marido, o Wellington, que a gente também vai falar bem mais sobre ele coloca todas as suas esperanças na carreira do seu filho, chamado nosso queridíssimo Deivinho, que por pressão e querendo também agradar o seu pai, segue as ambições dele, apesar de secretamente ele ter vontade de estudar astrofísica, principalmente inspirado numa missão chamada Marte 1, que também tem o objetivo de colonizar Marte. E enquanto tudo isso, a filha mais velha, a Eunice, ela se apaixona por uma outra jovem de espírito mais que livre e questiona também se é hora de sair de casa. Então esse é um pouquinho aí da narrativa que passa aí também em toda essa questão para a gente entender um pouco melhor. E aí falando um pouco sobre essa ficha técnica também. Então o elenco, ele faz parte quem? O Cícero Lucas, que interpreta o Deivinho, Camila Damião, que interpreta a nossa queridíssima Eunice, Rejane Faria, que é a Tércia, o Carlos Francisco, que interpreta o Wellington, o russo APR, que é o Flávio, a Ana Hilário, que é a Joana,
Também tem o Toquinho, que também ele é o Toquinho na vida real, para quem conhece essa referência. E o nosso também aí, que a gente conhece como Juan Pablo Sorin, que é o real, né? O Sorin aí, que jogador de futebol aí que também tem essa referência. Direção e roteiro de Gabriel Martins, Homem Preto, né? De Minas Gerais ali, para a gente ter essa referência também. E a partir de tudo isso, esse filme foi feito pela produtora, né? A produtora chamada Filmes de Plástico. E essa produtora, falando um pouco também, e é uma produtora mineira de Contagem, que tem sede em Belo Horizonte, e é formada pelos diretores André Novaes Oliveira, pelo próprio Gabriel Martins, que fez a direção e o roteiro desse filme, o Maurílio Martins e pelo produtor Tiago Macedo Correia, tá? Para a gente entender também todas essas narrativas e o quão é importante, né, também ter essa concepção de produção, de direção e também de para a gente tentar entender todas essas funcionalidades. Agora vamos entrar na parte aí, que é melhor aí, que é a questão mesmo do filme, né? Mas eu sempre falo, gente, para vocês aí do outro lado que ainda não viram o filme, e se vocês têm alguma questão com spoilers, por favor, vejam o filme, beleza? Então, tentem, de certa forma, ter esse primeiro contato, entender um pouquinho, porque sim, né? Muito provável nesse episódio eu vou falar alguns trechos do filme, algumas passagens. Então, né, se você é essa pessoa, então vai lá, depois troca aqui, vem para cá de novo para a gente escutar. Mas se não, se você não tem problema com isso, continua com a gente aqui, né, para a gente trocar essa ideia também, todas as nossas sensações da primeira vez que a gente assistiu o famoso Marte 1. E aí o que que acontece, né? Eu acho que compartilhando também as minhas primeiras impressões do filme, porque eu lembro que eu assisti esse filme no cinema e foi toda aquela questão de voltar a assistir algum filme no cinema. Porque eu lembro que desde a época da pandemia eu não tinha ido mais no cinema. E foi somente em 2022, com o lançamento do Marte 1, que eu falei, não, eu vou ter que conferir esse filme para ver também toda essa questão de experiência, sensações. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque falando também de própria experiência, sou uma pessoa que gosta bastante de assistir os filmes, de certa forma, na minha própria companhia. Então, sim, um salve aí para quem vai no cinema sozinho, tá ligado? Então acho que é bem importante também, em vários sentidos aí. Então, se você for tá com vontade de assistir um filme, e mesmo que, pô, não der certo de assistir com outra pessoa ou outras pessoas, pô, considere, tá ligado? Ir no cinema também, sozinha, porque também é uma experiência muito boa, muito importante. De certa forma, você entra em contato consigo mesma, consigo mesmo. Então é uma parada que eu indico para qualquer pessoa. E nesse dia não foi diferente, né? A minha primeira sensação assim foi que aquele filme estava dialogando muito comigo, né? Então conversava muito comigo em vários sentidos e também é aquele cenário de que a gente tinha muito uma perspectiva do nosso próprio cotidiano, tá ligado? Então é como se fosse vendo uma quebrada da gente, e aí que eu falei, pô, eu tô conseguindo entender, né, o que estava acontecendo, algumas cenas aqui. Então foi um filme bem importante assim, no sentido de, pô, voltar ao cinema para entender também, eu acho que para prestigiar mesmo a questão do cenário do cinema nacional. E aí foi uma mistura, né, de sensações e sentimentos. Tinha muitas partes que bem engraçadas, tinha algumas partes que são emocionantes, assim. Então, para quem assistiu um pouco também, ou para quem ainda vai assistir Marte 1, eu acho que essa mistura, né? Uma mistura de emoções, uma mistura de, pô, eu estou entrando em contato com o filme, uma questão muito de
do dia a dia, da realidade, e também aquela questão, muito provavelmente algumas lágrimas vão rolar, tá ligado? Então se preparem para essa questão. Falando também sobre alguns momentos do filme, né? Então que ficaram pelo menos marcados para mim. Então tem algumas cenas que eu até acrescentei assim, tava pensando, porque eu já vi esse filme mais de uma vez, né? Então, talvez na primeira vez é uma sensação, da segunda é outra sensação, dependendo do momento que a gente tá vivendo, tá ligado? Eu acho que é muito dessa perspectiva também. E aí eu vou começar com uma cena que eu gostei bastante, que é um pouco de. Tem até um pouco de. Bem engraçada, na verdade. Mas o que que acontece, né? O Deivinho, ele tá explicando pros amigos também, né? Tanto pro Tiagão e pra Bernadette, essa questão do como que o sol, ele tá aparecendo ali, a luz do sol, a luz solar, e significa que quando que ele chega na Terra, né? Principalmente essa questão da luz solar, ela já tinha passado, né? Então a gente estava praticamente que vendo o passado. E ele estava tentando explicar isso pro Tiagão. E aí tava uma explicação muito intensa, assim, muito envolvente. E daqui a pouco a Bernadette solta uma frase assim: Nossa, até parece que você entendeu, né, Tiagão? E aí corta assim a frase do filme, assim, tá ligado? Faz uma cena muito engraçada, assim, porque o Davinho todo concentrado ali para explicar uma questão, por que que a gente tá vendo o sol daquele determinado modo, e que ali não é o que a gente tá vendo ali, que é o presente, sim, que é o passado. E aí depois a Bernadette faz essa quebra muito, de forma muito inteligente, assim, né? Dando essa questão bem engraçada do filme. Então essa é uma das partes que eu gostei bastante, assim, né? De dar aquela risada sincera. E aí depois tem uma cena que o Davinho, ele fala para a irmã que ele quer ser astrofísico e quer participar da missão Marte 1, né? Então, acho que é uma questão muito importante ali dessa cena, porque demonstra a sinceridade, tá ligado? Entre dois irmãos ali que estão vivendo ali, que também tem essa confiança de pô, eu vou contar uma coisa pra você que eu tô querendo contar faz tempo, mas que não necessariamente eu tenho coragem de contar pro meu pai ou pra minha mãe. Então acho que esse sentido de confiança entre irmãos é uma coisa bem bonita também. Tem uma outra cena que principalmente a Tércia, ela conversa com o Deivinho sobre um aspecto bem de ancestralidade do vô, né? Então, do Deivinho ali. Então, falando, olha, Deivinho, seu vô era músico e principalmente ele aprendia muitas coisas assim. Então, ele era uma pessoa super inteligente, fazendo várias questões. E o quanto isso, dessa cena, pelo menos, passou para mim, né? De certa forma, uma questão de troca entre gerações de falar, olha a sua geração passada fazia isso, 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 e eu tô passando essa informação para você. Então essa é uma questão bem importante que eu percebi ali, né, dessa cena também, que vale a pena ser mencionada aqui. E logicamente, quando que o Davinho, uma das cenas aí que ele consegue fazer ali um telescópio com vários materiais que ele conseguiu ali, então seja materiais recicláveis ou não necessariamente, né? Então tem alguns que ele principalmente pegou ali do que ele conseguiu ali do seu avô, que a Tércia, que é a mãe dele no caso, tinha mostrado para ele. E aí foi uma coisa muito interessante, né? Que ali no final, já basicamente chegando ali na parte final, ele fala, né? Então tá ali sentado, a família dele vai prestigiar, consegue ver também essa questão de Marte. E aí tem uma cena que eu acho que é uma das cenas mais bonitas e impactantes do filme, né? Que aí é bem no final. E que a gente pensa e fala, né? E aí o próprio Wellington, ele pergunta pro Davinho, né? Se custa caro para ir para Marte, enfim. E aí o Davinho fala, nossa,
custa milhões de dólares, né? E aí, de forma muito sincera, o Wellington, que é o seu pai, ele responde: pô, né? A gente dá um jeito. Isso é muito bonito, né? Então, principalmente ali é uma das cenas finais do filme, né? Pra gente entender também toda essa troca, porque até também o Wellington entender os desejos do, do seu filho é um pouco mais complicado, né? A gente ter todas essas percepções aí. Falando também, né? Eu acho que principalmente dessa característica do Davinho, eu me identifiquei muito com o personagem do próprio Davinho, porque ele era uma criança muito curiosa, no sentido de, por mais que ninguém fez isso na minha família, ou por mais que eu não tenha uma referência de uma pessoa, eu vou tentar saber, eu vou tentar buscar informação para ver como que eu vou poder fazer isso. Então, principalmente disso, né, de imaginar um menino preto ali que tem a vontade de ser um astrofísico, apesar de toda a sua realidade, né, de uma família ali que tá também, mano, no corre de às vezes pagar as contas, de ter várias questões acontecendo, então também não era essa questão, né? Então, de acesso a diversas coisas, às vezes as coisas também eram bem complicadas de serem acessadas mesmo, de financeiramente falando. Então, o quanto o Davinho tem essa questão de coragem, mas também de interesse de buscar, né? Então, toda essa percepção aí de quanto que isso poderia ser feito, isso poderia ser organizado. E o Davinho não é um menino que não, de certa forma, não negocia os seus sonhos. E ele continua sonhando, né? Então, indo de cada vez, passinho de cada vez ali. Então, eu me identifico muito com o Davinho nessa questão, nessa situação, e principalmente essa perspectiva de ter essa questão de curiosidade, de entender novas coisas, novos horizontes, e por mais que não tenha necessariamente uma pessoa referência que vai falar, olha, o caminho vai ser esse, esse, esse. Então você tem sempre tem essa questão de energia ser alimentado também pela vontade e por continuar sonhando, que eu acho bem importante. Também tem uma questão bem importante da gente falar aqui, que é toda uma carga e um estereótipo de principalmente meninos pretos serem a esperança, de certa forma, para tirar a sua família de uma situação financeira difícil através do futebol. E esse é um ponto do filme que me chamou muita atenção, porque é realmente a nossa realidade aqui, principalmente da questão nacional, o que a gente chama de Brasil. Tem muitos meninos pretos que têm essa questão, têm esse sonho de se tornar um jogador profissional de futebol, mas às vezes não é pela essa questão de só pelo futebol, mas também é pela questão de talvez é o único jeito que muitas pessoas veem daquele momento de tirar a sua família de uma situação financeira difícil. E o quanto isso é complicado, tá ligado? Porque é uma carga e é uma pressão muito grande, principalmente para meninos pretos, porque você imagina um menino preto de seja 9, 10, 11, 12 anos, 13, deposita todas as suas esperanças naquela questão, e a gente tem que entender também que sim, tem pessoas, meninos pretos que vão dar certo, porém tem muitos outros que vão dar errado, tá ligado? E o que que a gente já fala há muito tempo, né? E eu acho que essa principal questão do dar errado, né? Qual que seria a questão para a gente continuar caminhando e para continuar acreditando e para aquele menino preto continuar acreditando que outros caminhos também são possíveis. Então acho que essa narrativa é muito importante, que o filme ele traz muito à tona, por quê?
beleza, o Davinho tá lá jogando o futebol de várzea, mas tem um momento que o próprio Wellington, que é o seu pai, ele força muito o Davinho para fazer isso e o Davinho já não tá mais nessa parada. Ele tá querendo fazer outra coisa. Como que é isso? Ele fala, "Ah, beleza, eu posso fazer essa questão do futebol para minha diversão, mas eu quero ser outra coisa. Eu quero ser um astrofísico." E até então, o Wellington, né, não entende muito essa questão, no sentido disso, porque é isso, ele tá vendo ali a sua situação, a situação da família, que a família tá precisando de dinheiro para pagar as contas. E ali também, quando que ele conhece, né, tem uma parte ali do filme que ele conhece o Sorin, e aí depois o Sorin arruma uma peneira para ele e não dá certo, e o quanto isso frustra ele de diversas formas, mas o quão também demonstra no filme, né, que principalmente essa questão de alguns pais ou algumas mães ou a própria às vezes família deposita essa esperança muito grande, até às vezes não se torna mais uma esperança, se torna muito mais que uma pressão de que o menino preto ele tem que jogar futebol e se não for isso não vai dar certo em nada. Isso é muito forte, né? E eu acho que também trazendo uma outra perspectiva, né? Que como o Deivinho, pensando, sonhando em ser um astrofísico, traz essa perspectiva pra gente. Pô, sim, meninos pretos podem em sonhar ser muito mais do que além de jogadores de futebol. E, gente, eu não estou falando aqui que ser jogador de futebol não é importante. A gente está falando aqui que meninos pretos têm essa questão e a condição de sonharem para serem outras perspectivas que eles desejam ser, né? Porque que a gente vai falar aqui, nem todo menino preto vai ter vontade de ser um jogador de futebol e tá tudo bem. Tá ligado? Então, isso quanto que é importante de demonstrar, e principalmente, né, o apoio da família é muito importante, porque a partir do momento que a família não acredita, de certa forma, no que você quer, no seu sonho, fica bem mais complicado. E aí, a partir desse momento, você fala, sim, né, aquele menino preto pode sim ser um astrofísico, isso é uma coisa muito grandiosa que significa cada vez mais que meninos pretos podem continuar sonhando, não só sonhando, realizar os seus sonhos e também ter toda uma outra perspectiva para além e de somente o futebol, tá ligado? Então acho que esse ponto muito importante de salientar aqui. E aí eu vou falando aqui algumas curiosidades que tem no filme, né? Então, para a gente entender também. A própria família Martins, ela de certa forma ela tem a inspiração na trajetória do diretor do filme que chama Gabriel Martins. Não sei se vocês pegaram essa referência ou já tinham entendido um pouco melhor, porque ele fala também essa questão, né, que por mais que nem todo filme é baseado na história de vida dele, mas tem muitas coisas que de certa forma, dialogam, né? Então, com a sua vida ali. Então, acho que é uma perspectiva bem importante de ser falada. E o quanto também uma outra questão e uma outra curiosidade é que tem uma cena que, principalmente ali, o, o Davinho, ele tá tocando no aniversário da sua mãe, que é a Tércia. E aí, o que que acontece? Para quem conhece o Cícero, né? Ele, de fato, ele é um percussionista na vida real, tá ligado? Então, ele está tocando ali e geralmente é o que ele faz, né? Então, principalmente pela questão do seu pai, sendo músico, influenciou ele também, de certa forma. Então, ali é uma cena real, né? Ele tocando ali num grupo, então entendendo também toda essa questão e toda essa perspectiva. O quanto que tanto o filme, tanto essa questão da vida real
elas se, elas se conectam da melhor forma e elas vão fazendo também as dinâmicas do filme. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, no caso, né? Espero que vocês que estão aí desse outro lado tiveram uma experiência aí nova, quem sabe, enfatizando algumas outras perspectivas. Então falem aí depois o que que vocês sentiram, como foram para vocês aí essas questões do contato com o Martium. A gente vai querer trocar essa ideia aí também com vocês. E aí, logicamente, a gente não poderia sem falar e também dessa questão de o quanto também a gente vai indicar esse filme aí para vocês, né? O famoso selo de aprovação do Dose. Então, fica aí, né, mais uma vez, o selo de aprovação do Dose, que sim, indicamos aí esse filme aí para várias pessoas ali. Então, para quem começar a entender de novo, esse filme aí muitas vezes ele às vezes passa no Canal Brasil, para quem tem essa disponibilidade. Tem algumas plataformas que tá passando também, no Telecine, mas muitas vezes esse filme também, que é o Marte 1, ele tá passando em alguns festivais. Então fiquem atentos, tá? Para quem ainda não viu o filme, para ter essa questão, ter essa concepção, ter esse primeiro contato. E para quem já viu, continuar vendo, continuar prestigiando, porque é uma obra bem interessante que vale muito a pena ser vista diversas vezes. E logicamente, né? Vocês acham, a gente não poderia ficar sem as nossas famosas e queridíssimas. É o quê? Indicações. E hoje, tá, gente, eu vou trazer uma indicação aqui também de um curta-metragem. E ele, na verdade, chama Dara, a primeira vez que fui ao céu. Ele é um curta-metragem de 2017. Tem direção também, principalmente ali do Renato Cândido, que é um homem preto, muito importante de salientar. É, e aí também é um curta muito, eu diria, sensorial. Vocês vão entender o que eu tô falando, né? Eu vou deixar o link do trailer, porque até o momento eu acho que eu não. Talvez seja um pouco mais difícil de achar o documento próprio filme inteiro. Mas fica a indicação aí quando que passar o filme em algum festival, ou próprio é, Renato disponibilizar essa questão, já fica a indicação. Porque eu lembro quando que eu assisti, me pegou de uma forma muito importante assim. Lógico, muitas questões de relacionado com o aspecto ancestral, uma troca ali, mas principalmente essa questão, né, de vir uma emoção muito sincera, assim, do que estava sendo passado, e mais uma vez, né, para a gente reforçar o cenário aí do cinema nacional. Então, fica aí a minha indicação, o curta-metragem Dara, a primeira vez que fui ao céu. Lembrando aí que a gente vai deixar o link do trailer, beleza? Só clicar. Então, gente, é isso, tá? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio. Mantenham-se mais que conectados, né? Porque também está vindo aí várias outras questões e várias outras conversas. Se você também, pô, acha que tem aquela questão, outra parte do filme que você gostou mais, outra coisa que você gostaria de ter adicionado, fala com a gente, manda aquele recado, aquele comentário no YouTube e tal. Então, para a gente fazer aquela ideia sincera e lembrando aí, fortaleça o algoritmo, né? Tanto nessa questão dos likes, tanto essa questão do comentário, então, tanto essa questão de divulgação do nosso conteúdo para outras pessoas. Beleza? Fechou? Vamos fazer então esse algoritmo girar daquele jeitão? É nóis. Então, gente, estamos aí mais uma vez, fechando esse episódio. Obrigado vocês aí desse outro lado que emprestaram os seus ouvidinhos, ficaram até aqui. E mais uma vez, aquele beijo e aquele
Cheiro sincero. Valeu. Você falou esses dias, parceiro. O maço me fala, o amassa, o leão de preto é coisa sagrada. Mas um dia passa, a história bolada não fala mais nada, já vira passado. Desenho apagado, história borrada, não existe esboço, sempre foi real. Afasta do mal, a face imortal. Hoje eu sou legal, me senti James Brown. Liguei pro Lesma pra abrir uns portal. Encomendei um piano de cauda. Malas prontas, hoje eu vou dar uma pausa. Escreve hit, mas não esquece da causa. Efeito, leis antigas, se descrita, bate palma só. Que se identifica que eu tô vendo esse jardim e tá repleto. O ódio cria, pode mata. Ser humano urbano, oriundo da mata. Me falou fulano pra sair da caixa. Faixa por faixa, o disco todo e a obra ainda não foi contemplada, elevada. Ser humano alada, é claro. Agonia meio Hancock, meio de 9. Aquele som ainda me move. Levei um nocaute na noite passada. Cada palavra proferida era profetizada. E eu tava longe, fi. Outras paradas, minha vida preferida não valia de nada. Pois quando o planto cresce, quando o piso escurece. Quando o planto cresce, quando o piso escurece. Quando o planto cresce, quando o piso escurece. Quando o